Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 23 da nossa 7ª temporada. Hoje nós estamos no dia 12 do projeto A Bússola. Lembrando que esse projeto vai durar durante 70 dias. Mas os nossos devocionais vão durar até o final do ano. Então não fique aí perdida achando que o devocional é apenas para a bússola. E o tema de hoje é a fé que obedece antes de entender. E o versículo de hoje está em Gênesis 12, no versículo 1, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele não mostrou um mapa para Abraão aqui nesse texto. Ele mostrou só a porta de saída. Esse texto é muito interessante porque Deus fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, rumo a um lugar que só seria mostrado depois, no meio do caminho. Esse texto, ele mostra a ordem exata que Abraão recebeu, sem nenhum tipo de variação. E quando nós vamos ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus, nós vamos notar algo muito específico. Porque Deus raramente mostra o mapa completo antes da primeira curva. Ele mostra o suficiente para o próximo passo. Simples assim. Então, eu quero falar para você que a obediência está totalmente vinculada à fé que você tem. Não como uma visão, não como uma certeza, não como um plano detalhado. Fé bíblica, por definição, opera sem visibilidade total. Se você já consegue ver o caminho inteiro, você não precisa mais de fé e muito menos de uma intervenção de Deus. Só precisa de execução. E isso desmonta a expectativa comum de que Deus só pede movimento depois de revelar o roteiro completo. Isso não existe. Minhas irmãs, para e avalia que quando Deus te direciona, normalmente Ele te mostra algo que você nem nunca parou para pensar na grande maioria das vezes, ou te levando em lugares aonde você nunca pisaria, ou fazendo coisas que você nunca faria. Muitas vezes a revelação ela é progressiva, condicionada à obediência, já em um curso. Ou seja, você vai obedecendo e Deus vai acrescentando. Você vai obedecendo e o Senhor vai acrescentando. Mas eu tenho que te lembrar também que existe uma necessidade profundamente humana de controle sobre o futuro. Você já parou para pensar que todo mundo quer saber o que vai acontecer no futuro, como que as coisas vão acontecer e dentre outras coisas nesse formato? E nessa necessidade, quando não confrontada, produz paralisia disfarçada de prudência espiritual. E isso aqui é chocante, não é verdade? A pessoa espera ter certeza antes de agir, sem perceber que está, na verdade, negociando os termos de obediência com Deus. Esperar entender tudo antes de agir não é sabedoria. Muitas vezes é medo com roupa de discernimento. Abraão não tinha nenhuma das garantias que normalmente pedimos antes de agir. Um mapa, um cronograma, um plano B ou coisas parecidas. Ele tinha apenas uma palavra e uma decisão de confiar nela. A ansiedade de controlar o futuro é, no fundo, desconfiança disfarçada de responsabilidade. Agora eu quero dizer que mulheres travadas em obediência parcial costumam repetir o mesmo padrão. Elas normalmente têm um discurso desta forma: assim que eu entender o propósito completo, eu me movo. Ou assim que eu tiver certeza, eu obedeço. Ou também, assim que eu tiver garantias, eu decido. Isso adia definitivamente uma obediência que Deus está pedindo agora. Você não vai receber o mapa completo, minha irmã, antes de sair de onde você está. Você vai recebê-lo enquanto caminha. Isso é um fato. Nós temos um manual que é a palavra de Deus e que nos mostra isso em todos os momentos. Obediência radical, como a de Abraão,
começa com o primeiro passo concreto. Ele não começou tipo, nossa, eu vou obedecer e vai ser de uma forma total na minha vida. Não, ele foi fazendo progressivamente. Porque não é com a compreensão total do plano que nós vamos tomar as primeiras atitudes. O entendimento, frequentemente, é recompensa da obediência, não pré-requisito dela. A clareza, normalmente, é fruto de obediência, não condição para ela. E o meu conselho para você é: pare de esperar a visibilidade total antes de dar o primeiro passo. Se Deus já falou o suficiente para você se mover hoje, Ele falou o suficiente. O resto, Ele revela no meio do caminho. Você não precisa enxergar a estrada inteira. Precisa apenas confiar em quem está te guiando. Apenas isso. A necessidade de controlar é tanta, né, minha irmã? Cada detalhe do futuro é uma base de controle que você deseja ter. E muitas vezes o que impede você de experimentar a fidelidade de Deus está se revelando no passo a passo do controle que você deseja ter. Deus, ele não recompensa quem espera tudo pronto. Ele recompensa quem se move com pouco que já tem. E para o nosso tempo de reflexão, pegue aí o seu diário de bordo e anote a resposta dessa pergunta. Que área da sua vida você tem travado esperando entender tudo, antes de obedecer à direção do Senhor? Anote aí no seu diário de bordo e tome uma atitude hoje ainda. Porque é aquela coisa, você caminha e Ele coloca sobre você a revelação do restante do caminho. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.